Fala galera, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós falaremos sobre a ovulação, a gravidez e o parto. A ovulação é a liberação de um óvulo maduro feita por um dos ovários por volta do 14º dia do ciclo menstrual, contado a partir do primeiro dia de menstruação. No ovário, o local de onde sai o óvulo, surge o corpo lúteo, uma estrutura amarelada que passa a produzir o estrogênio e a progesterona. Esses hormônios eles atuam juntos, preparando o útero para uma possível gravidez. Além disso, o estrogênio estimula o aparecimento das características sexuais femininas secundárias. O óvulo liberado é captado por uma das tubas uterinas que ligam os ovários até o útero. Revestindo essas tubas internamente, nós já falamos que existem células com cílios que favorecem o deslocamento do óvulo até a cavidade do útero. A mulher pode ficar grávida se, quando o óvulo estiver nesses tubos, ela mantiver relação sexual com o parceiro e um espermatozoide, a célula reprodutora masculina, entrar no óvulo. O encontro de gametas, o óvulo e o espermatozoide, na tuba uterina, chama-se de fecundação. Apenas um dos milhões de espermatozoides contidos no esperma penetra no óvulo durante a fecundação. Depois da fecundação, ocorre então a formação da célula ovo, ou o zigoto. Essa primeira célula de um novo ser sofre divisões durante o seu trajeto pelo tubo até o útero. O sexo biológico desse novo ser humano, ou seja, o sexo do bebê, ele é definido na fecundação pelos cromossomos X ou Y. Os seres humanos, salvo raras exceções, possuem 46 cromossomos, sendo que 2 deles são os cromossomos sexuais, aqueles responsáveis por definir o sexo, e as mulheres possuem 2 cromossomos X, portanto, elas são XX. E os homens, um X e um Y, portanto, XY. Na divisão celular, ou seja, na meiose, para a formação dos gametas, o óvulo e o espermatozoide, a mulher só gera gametas X, enquanto o homem pode gerar gametas, os espermatozoides X e Y. Então, se o espermatozoide que contém o cromossomo X fecundar o óvulo X, o embrião será do sexo feminino, XX. Agora, se o espermatozoide que contém o cromossomo Y fecundar o óvulo que é X, o embrião então será do sexo masculino, XY. A menstruação ocorre quando não há fecundação e o óvulo é eliminado pelo canal vaginal com o sangue e o material resultante da descamação da mucosa do útero. Essa mucosa do útero a gente chama de endométrio. Então, o endométrio será retirado da parte interna do útero e vai sair, será eliminado. O ciclo menstrual é o período entre o início de uma menstruação e a outra. Esse período dura em média 28 dias, mas pode ser um pouquinho mais curto ou um pouco mais longo. A primeira menstruação a gente chama de menarca e na maioria das vezes ocorre entre 11 e 13 anos, embora não exista uma idade padrão para isso acontecer. A menstruação representa o início da vida fértil, isto é, o período em que a mulher pode, se não houver algum problema, ela já está pronta para engravidar. O corpo dela, o organismo dela já está preparado para isso. Por volta dos 50 anos, claro que isso também varia de mulher para mulher, o estoque de óvulos ele se esgota. Alguns foram liberados nas ovulações e outros acabam se degenerando. Dessa maneira, as menstruações são interrompidas e, com isso, a fertilidade da mulher também. Nessa fase, chamada de menopausa, grande parte das mulheres sentem um desconforto por conta da redução de hormônios. Esse desconforto é marcado principalmente por um aumento da sensação de calor no corpo e pode ser diminuído com um tratamento médico. A menstruação pode vir acompanhada de cólicas. E se as dores forem leves, atividades físicas, bolsa de água quente podem ser de grande ajuda para tentar aliviar essa sensação.
Caso as cólicas sejam mais intensas e dolorosas, é recomendado procurar um ginecologista, que pode ajudar a solucionar esse problema. Durante a menstruação, o cuidado com a higiene deve ser redobrado. O sangue eliminado não é sujo, né? Tem muita gente que diz que tem nojo, que o sangue é sujo, de forma alguma. Mas em contato com o ar, ele pode sim provocar mau cheiro e se transformar em um meio propício para o desenvolvimento de micro-organismos, né? De bactérias, por exemplo. A rotina não deve ser alterada. Existem alguns mitos que envolvem esse período da menstruação, né? Então, pode tomar banho normalmente, pode lavar os cabelos normalmente, fazer ginástica, dançar, tomar sorvete, andar descalço, né? Tem muita gente que fala que não pode fazer nada disso nesse período da menstruação. Claro que não, tá? Tudo mito. Não faz mal algum. O uso de absorvente descartável é o mais indicado, tá? Então, eu trouxe aí a imagem de um absorvente externo. A troca deles, claro, deve ser feita de maneira regular, de acordo com a intensidade do fluxo sanguíneo de cada menina. Atualmente existem também os absorventes internos, que levam em conta a anatomia da mulher. Em caso de dúvidas, é melhor conversar com o seu ginecologista. Os absorventes internos, eles permitem, por exemplo, que a pessoa pratique natação ou vá à praia durante o período da menstruação. Os absorventes externos, eles são encontrados em mais de um padrão de largura e comprimento, adequados às diferentes intensidades do fluxo menstrual, certo? Então, tem um absorvente externo noturno, com fluxo maior, né, de sangue, então, tem vários tipos. O absorvente interno, ele também apresenta tamanhos diferentes, certo? Como eu falei, de acordo com a anatomia da mulher. É bom lembrar que os primeiros ciclos menstruais não costumam ser regulares. Além disso, preocupações, ansiedade e até a má alimentação podem atrasar ou até suspender as menstruações. É claro que a ausência de uma menstruação é um dos primeiros sinais da gravidez, né? As mulheres podem, alguns dias antes da menstruação, perceber que os seios estão inchados e doloridos. Pode se sentir um pouco irritada, muito sensível, com vontade de chorar. Quando isso acontece, elas podem estar no que a gente chama de TPM, né? A tensão pré-menstrual, ou seja, o período que antecede a menstruação, por isso pré. Então, ele é o nome dado a esse conjunto de várias sensações um tanto quanto desagradáveis, né? Que acomete algumas mulheres. Nesse caso, orienta-se, né? Você deve procurar um médico que vai te aconselhar o que fazer para diminuir ou até mesmo eliminar esses sintomas da TPM. Bom, imaginemos que houve a fecundação, né, o encontro entre o óvulo e o espermatozoide, e aí depois de aproximadamente 9 meses, cerca de 40 semanas após o ato da fecundação, o feto já se desenvolveu e está pronto para viver no ambiente externo ao útero materno, né? Que não tem mais condições de mantê-lo e protegê-lo, ou seja, está na hora de nascer. De modo geral, a hora do parto é cercada de muita expectativa, ansiedade, nervosismo, uma alegria muito grande, às vezes um pouquinho de medo, né? E então a mamãe ali, a gestante, sente uma mistura de sensações, né? Desse momento tão diferente. Durante a gravidez, a gestante deve fazer o acompanhamento pré-natal em postos de saúde, em hospitais, né? O ginecologista, agora chamado então de obstetra, né? Ele vai dar todas as orientações corretas que vão ajudar a acompanhar e perceber os sinais que precedem a hora do parto, o nascimento do bebê, contrações regulares do útero, o rompimento da bolsa, um muco ou uma pequena quantidade de sangue que pode ser expelida. O médico também vai informar qual é o tipo de parto mais indicado para a gestante. Então, vamos falar um pouquinho sobre o parto normal. O trabalho de parto, ele geralmente inicia quando o desenvolvimento do feto está completo. Determinados hormônios da mãe estimulam o útero a se contrair até expulsar o bebê. Essas contrações provocam a dilatação do colo do útero. O colo do útero ou colo uterino é a parte do útero que se comunica com a vagina. A sua posição é no fundo do canal vaginal. No momento do parto, é essa porção que dilata para dar a passagem para o bebê, né, para que o bebê consiga sair.
Por isso, a vagina também é chamada de canal de parto. Na maioria dos casos, nas últimas semanas de gestação, o bebê se vira, colocando a cabeça na parte mais larga da pelvis da mãe. A cabeça se apresenta assim, então, em primeiro lugar, o que vai facilitar o parto. A cesariana ela já é um procedimento cirúrgico com anestesia, em que se faz uma incisão, um corte horizontal na barriga da mãe, alguns centímetros abaixo do umbigo. Por meio desse corte, o bebê vai ser retirado, junto com a placenta. A cesariana ela é indicada especialmente quando o bebê não está em uma posição favorável, quando ele está sofrendo, ou quando não houve a dilatação do colo do útero, se a mãe está correndo risco, se a mãe é hipertensa, Como os demais tipos de cirurgia, não deve ser feita de maneira indiscriminada, ou seja, sem a necessidade ou sem uma orientação médica. Bom, pessoal, ficaremos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!